Olá, vigilantes! Nós estamos aqui reunidos de um formato diferente, porque nós viemos aqui falar sobre valorização, né, presidente? Estou aqui com o presidente João Soares, nós vamos ter um bate-papo aí para conversar, contar um pouco para você o panorama das negociações, as expectativas, como está o mercado, né? Para saber o que nós vamos enfrentar no ano de 2025 para 2026, ano de campanha salarial, não é isso, presidente? Tudo bem? Tudo bem, Marcela, tudo bem. Você que vai nos assistir através dessa entrevista, né? As expectativas são grandes, né? A gente espera que realmente a categoria venha entender, né, o nosso chamamento para a campanha salarial, para as assembleias, em função até mesmo da valorização desses profissionais, né, da segurança privada, porque a nova lei ela trouxe uma série de exigência para os trabalhadores, né, e isso faz com que eles sejam valorizados em relação a isso. Então, quanto mais exigência, quanto mais preparo as empresas exigem dos trabalhadores, elas têm que pagarem por isso, né? E, presidente, o que é preciso, então, para o vigilante entender e fazer durante esse ano 2025 para que tenhamos êxito aí nas nossas negociações? Primeiramente, os vigilantes eles vão ter que entender o crescimento das empresas. As empresas estão crescendo, não sou eu que estou dizendo, é os próprios informativos, né, dos sindicatos das empresas, eles estão colocando isso, né, e a gente tem que acompanhar. Nós, como dirigente sindical, a gente tem que saber o quanto as empresas estão crescendo. Para vocês terem uma ideia, o setor de segurança privada no Brasil, no ano de 2024, ele movimentou 100 milhões de reais. 100 bilhões de Bilhões, reais. Não bilhões. é milhões, é Não. 100 bilhões de reais o setor movimentou, né? Uhum. Então isso no Brasil todo, né? E isso é um volume de dinheiro imensurável, né? A gente não consegue imaginar quanto é 100 bilhões de reais, né? E os vigilantes, né? O salário aqui no Paraná ainda é um dos melhores salários do Brasil. Mas no resto do país, o salário é muito baixo, ele chega a ser o salário mínimo. Então, nós, como dirigentes sindicais, como representantes dos trabalhadores, nós temos que ter esse conhecimento para poder informar para os nossos trabalhadores que alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser feita alguma coisa para melhorar aí o poder aquisitivo dos vigilantes do nosso estado, principalmente do nosso estado e até mesmo do Brasil todo, né? Também teve aumento na quantidade de vigilantes? Sim, houve um aumento significativo no setor de vigilância no Brasil, né? Então, o setor de segurança privada, ele cresceu em 2024 10%. Houve um crescimento de 10% no segmento de segurança privada. Isso vai acontecer um crescimento ainda maior no ano de 2025. Né? Então, nós precisamos participar desse crescimento. Mas participar desse crescimento de que forma? Melhorando as nossas condições salariais. E, presidente, a questão do Estatuto da Segurança Privada, né, houve a regulamentação, aumentou a questão da escolaridade, a preparação do vigilante e também é esperado um reconhecimento a essa altura, né? Então, como serão encaminhadas as negociações? Olha, as negociações elas vão partir do pressuposto de que esse ano de 2025 nós não vamos fazer uma negociação para 2 anos, né? Nós Uhum. vamos trabalhar com a categoria, discutir, debater com ela, para que a gente possa mudar esse modelo de negociação por 2 anos e fazer uma negociação anual, né? Ou seja, a cada 12 meses, na data base prevista, a gente vai fazer essas negociações. 2 anos, nunca mais.
E a questão, outro ponto que o vigilante cobra muito o sindicato, e o vigilante 3.3? Olha, essa cláusula 3.3, ela foi criada na convenção coletiva há muitos anos atrás, há muitos anos. Por que essa cláusula foi criada? Porque existia um crescimento muito grande na clandestinidade. Então, o que as empresas faziam? Elas não vendiam serviços de vigilância e vendiam serviços de vigias e guardiões com um preço bem menor. E esse vigia e guardiões, eles trabalhavam em posto que poderia ser ocupado por vigilante. Então, o que foi feito naquela época? Para que esse nicho de mercado fosse aproveitado por profissionais qualificados, foi criado a 3.3, que era para colocar o vigilante com uma idade superior a 40 anos de idade, né? Por isso que foi criado. Agora, com uma nova legislação, Marcela, eu acho que não tem sentido mais a cláusula 12 por 36, a cláusula 3.3, 3.3, né? A cláusula 3.3, porque o vigilante que trabalha na 3.3, que trabalha em instituições, tipo instituições religiosas, né, farmácias, supermercado, enfim, aqueles postos de serviço que estão previstos ali na Convenção Coletiva de Trabalho, não há mais essa necessidade, porque a clandestinidade, a tendência é diminuir cada vez mais com uma nova legislação. Então, é uma das coisas que nós vamos trabalhar nessa negociação coletiva para tirar essa cláusula 3.3. E, presidente, as empresas então registrando o crescimento, o mercado da segurança privada também, inclusive essas matérias que o presidente está demonstrando aqui, foram noticiadas pelo sindicato patronal aqui no estado do Paraná. A questão do índice de inflação, reposição da inflação, né? Os vigilantes em 2026 vêm para a luta querendo um reajuste acima da inflação? Olha, nós vamos trabalhar com os vigilantes, todos os sindicatos do estado do Paraná, trabalhar nas nossas mobilizações de assembleia, de convocação para a database, para não negociar mais pelo INPC. Tem várias modalidades que a gente pode trabalhar. Se for pelo INPC, tem que ser um reajuste salarial acima do INPC. INPC seco, não dá, nunca mais. Tá? Tem outros índices também que dá para trabalhar, que dá para negociar. Qual é o índice melhor hoje que aparece? Hoje não, se você olhar ali no IBGE, tanto no IBGE quanto no Diese, você vai ver que o IPCA é um índice que pode ser usado para reajustar os salários dos trabalhadores, né, nas databases, e o IPCA, o índice é maior do que o INPC. Sim. Sempre é maior do que o INPC. Então é um índice que a gente pode trabalhar em relação a isso. Uma outra questão que a gente precisa debater com os nossos pares, nas nossas reuniões, aí quando eu falo nossos pares, é os sindicatos filiados à federação que eu presido, que é uma alteração de database. Nós precisamos fazer um trabalho, fazer um levantamento para ver qual mês que seria ótimo para que as nossas negociações, para que fosse a nossa database, para que as nossas negociações partissem do pressuposto daquele mês. Sim. Que o índice inflacionário às vezes é maior e tal. Então a gente precisa fazer esse estudo, fazer esse levantamento. Mas há uma possibilidade de negociar, trabalhar, discutir com os nossos pares e depois discutir com o patronal, com a categoria, a alteração de database. É algo que poderá acontecer. Então, presidente, essa negociação, o ponto principal é a questão da valorização. É a valorização. O ponto principal é a valorização, porque, como eu disse, as empresas tiveram faturamento em 2024 de 100 bilhões de reais. E aí, Marcela, o crescimento de empregos no setor de segurança privada foi de 15% em 2024. Então, aumentou a quantidade de postos, né, em 15%.
isso também reflete no faturamento das empresas, né? Então, com esse crescimento de 15%, também houve um crescimento no emprego. Só que esse crescimento, ele não é quando você soma isso e vê toda a questão financeira e tal, o crescimento financeiro das empresas, ele não é distribuído em renda para o trabalhador, entendeu? Não melhora o salário dos trabalhadores. As empresas estão sempre querendo ganhar mais, faturar cada vez mais, mas na hora de dividir com o trabalhador, elas não querem. Elas não aceitam, elas querem reajustar o salário só com o INPC seco, e é isso que nós não podemos aceitar mais. É isso que nós não podemos aceitar mais. O trabalhador tem que entender, sabe? Ele tem que entender, ele tem que compreender essa situação e acreditar nos seus sindicatos. Sim. Porque os sindicatos estão estudando, estão analisando tudo isso que está acontecendo na segurança privada. Então, nós precisamos melhorar o salário. Mas, para melhorar o salário, nós temos que ser muito transparente, muito aberto com os trabalhadores, mostrar isso que eu estou falando aqui, que estou mostrando aqui, que não é nós que estamos falando desse crescimento, e sim o próprio Sindicato das Empresas aqui do estado do Paraná. É o nosso sindicato aqui do Paraná. Ele está falando dos 100 bilhões de reais que eles faturaram. Aí se a gente pegar esses 100 bilhões de reais e dividir, vamos pegar proporcionalmente por estado, né? Não dá para comparar com São Paulo, porque São Paulo tem muitos vigilantes, é uma outra realidade, né? Mas se a gente dividir esses 100 bilhões, você vai ver por 27 estados, você vai ver quantos bilhões de reais o estado do Paraná faturou na segurança privada. E esse valor não teve um centavo de distribuição de renda para os trabalhadores. Não teve um centavo de distribuição de renda para os trabalhadores. Por quê? Porque não há uma luta dos trabalhadores, eles não se conscientizam, tá? Tal, e isso só favorece as empresas. Então, os sindicatos estão preparados, nós estamos trabalhando, estamos orientando no sentido de que o trabalhador tem que estar informado disso para que ele possa gerar dentro dele uma certa indignação em função dele não estar sendo remunerado como deveria ser. E, presidente, quando começa, então, a campanha salarial de 2026? Na verdade, a campanha salarial de 2026, ela já começou. Ela já começou porque nós estamos falando dela nas nossas lives, os sindicatos do interior do estado estão falando nos vídeos que eles postam nas redes sociais, já estão falando da campanha salarial. Nós estamos marcando uma reunião agora para o mês de abril, onde nós vamos fazer treinamento de negociação, onde nós vamos preparar os nossos sindicatos para ter um diálogo franco e aberto e informativo para os seus representados em cada região. Então nós vamos fazer todo esse trabalho, um trabalho de preparo, reuniões periódicas a cada 2 meses, sempre visando essa parte das negociações coletivas. Por quê? Não está descartado, não será descartado, em hipótese alguma, que em 2026 haja uma paralisação dos vigilantes, né, em função da busca dessa valorização profissional. Mas não é só as empresas que têm que ganhar dinheiro, o vigilante também precisa ganhar dinheiro. Se há um crescimento desse tamanho nas empresas de segurança privada no Brasil, tá? Se há um crescimento e geração de novos postos de trabalho, né, os vigilantes têm que participar disso. E eles têm que participar disso de que forma? Sendo melhor remunerados. Com certeza, presidente. Então, mais algum dado importante com relação ao crescimento das empresas que a gente precisa se atentar? Inclusive, é importante ressaltar para o vigilante que o Paraná
é um dos estados com maior piso salarial para a categoria, incluindo também o Vale Alimentação, né? Sim, incluindo também o Vale Alimentação. O Paraná é um dos estados importante, né? O salário é um dos maiores do Brasil, mas nós não estamos contentes com isso. Nós estamos vendo como as empresas estão crescendo. Né? Nós estamos vendo como as empresas de fora, e aí é uma coisa, né? As empresas de outros estados estão tomando conta do Paraná. Estão vindo por Paraná, muitas com preços inexequíveis nos seus contratos, sabe? Deixando de pagar o salário dos vigilantes no dia certo, atrasando o pagamento de salário, encerrando atividades. Tá? Isso o Estado do Paraná está provocando uma entrada muito grande de empresas de outros estados, comprando as empresas paranaenses e praticando esse tipo de trabalho. É uma outra coisa que nós vamos ter que debater, que discutir com os nossos pares, com os nossos sindicatos, através da federação, para poder entender por que essa entrada tão grande de empresas de outros estados que vêm para cá. Olha o caso da Essencial, né? Olha o caso da Essencial, uma empresa que entrou no Paraná recentemente. Ela entrou no Paraná recentemente, já começou a criar problema, já começou a atrasar o pagamento de salário, sabe? Nós estamos tomando ação aí para tentar fazer com que os vigilantes recebam o mais rápido possível os seus salários, mas é uma empresa que veio com a expectativa de crescimento aqui no Paraná e de repente, né, acontece tudo isso, atrasa salário, atrasa benefício, e o vigilante não pode ser Né? prejudicado por má administração de empresa. Né? Já paga mal, o salário já está mal. Então, né, ele não pode ser prejudicado com isso. Né? É aquele negócio, a gente sempre fala, aqueles que não têm competência, que não se estabeleça. Né? Se você não tem competência, não tem fluxo de caixa para pagar o salário do vigilante no dia certo, mesmo que o seu contratante, seu contrato atrase o pagamento das faturas, então não se estabelece. Tem que ter fluxo de caixa para isso. Tem que ter crédito, né? Então, é isso que a gente quer, mobilizar os vigilantes para isso. Agora, o vigilante tem que entender também. O sindicato chamou, olha, nós fizemos um negócio ontem, chamando os vigilantes aqui, falando para o vigilante e tal, né? Você acredita na nossa live que o vigilante assumisse o seu posto de serviço lá no, né, e esperasse, porque se caso a empresa vier realmente não pagar o salário deles e vier trazer, entrar em caso de dissolvência ou de fechamento, ele seria reaproveitado no outro posto no mesmo posto de serviço pela nova empresa que fosse suceder, no caso, a Essencial. Você acredita que teve vigilante que ligou para a empresa lá em São Paulo? Ligou, vigilante aqui do Paraná, ligou para a empresa lá em São Paulo. Olha, o João falou na live que não é para nós assumir o posto de serviço. Você acredita nisso? Então o vigilante também tem que entender que se ele ficar do lado do patrão, ele nunca vai conseguir nada. Ele tem que ficar do lado certo, que é o lado do trabalhador, que é o lado do sindicato, o lado dos seus colegas de trabalho, que vão para a luta para buscar melhores condições salariais. Então o vigilante tem que ser conscientizado disso, ficar do lado do patrão, passar informações daquilo que os sindicatos, que a categoria está pensando em fazer para os trabalhadores, para melhorar a vida dos trabalhadores, você ir lá e passar para o patrão, é muito complicado. Então o vigilante tem que aprender a se valorizar também, né? Não é só querer valorizar a empresa que ele trabalha, valorizar o patrão. Uma empresa que está numa situação dessa, o vigilante ainda vai passar informação para ele. Né? Com certeza. E, presidente, então qual é a receita para as nossas negociações salariais darem certo, ter êxito e a gente sair com um reajuste aí que o vigilante almeja? A mobilização. Não existe mágica, Marcela, não existe mágica. A mágica é a mobilização.
é a participação do trabalhador, o debate com ele, as informações que nós temos que passar para ele, é conscientizar ele que para melhorar o salário dele, ele precisa participar, ele precisa estar presente. O sindicato sozinho, só o sindicato, não é ninguém, não é nada. O sindicato sozinho não é nada. O sindicato só é alguma coisa com o trabalhador. É o trabalhador que vai dar aquela energia, aquele suporte para que os sindicatos possam negociar. É o trabalhador que vai fazer com que as empresas fiquem com medo de uma paralisação e elas não possam cobrir os seus postos de serviços, honrar os seus contratos. Então é o trabalhador que tem que fazer isso. Se o trabalhador se conscientizar disso, né, e na hora que o sindicato chegar para ele e dizer, olha, as negociações encerraram, eles não avançam mais do que isso, só pode avançar se a gente fizer uma paralisação, fizer uma mobilização de paralisação com vocês, aí a coisa muda. E ele aí parar mesmo, parar 100%, como nós fizemos em 96, 94, que paramos para conseguir o segundo maior salário do Brasil. Então é desta forma que a gente vai conquistar, porque o patrão, ele só entende que ele precisa melhorar a vida dos seus colaboradores quando ele leva a porrada. Se ele não levar a porrada, ele nunca vai entender. Ele vai achar que para o trabalhador tá bom, que quem quer aumento é o sindicato e não o trabalhador. Então o trabalhador tem que participar, ele tem que estar dentro do sindicato, sabe? Tem que participar da vida do seu sindicato e ajudar o sindicato a mobilizar aqueles que porventura não queiram fazer greve, que queiram ficar do lado do patrão, né? Do lado do posto, do lado do patrão. Não. O trabalhador tem que estar mobilizado. Esse ano de 2025, nós vamos ver no final do ano o tamanho do crescimento que houve em função da nova legislação. Que a Polícia Federal está atuando no Brasil todo. Tá, Está tá. atuando, está fiscalizando, e as empresas que trabalham na modalidade clandestina, elas vão ter que Se entrar para a adequar, né? legalidade, vão ter que se adequar à nova legislação. E isso vai proporcionar para as empresas legalizadas muito mais contratos, vai crescer a geração, vai gerar mais emprego, né? E quando cresce o número de contratos e gera mais emprego, o faturamento das empresas aumentam. Com Eles aumentam certeza. significativamente. Você sabe o que é um crescimento de 15%? É muito, né? Então aumenta o faturamento das empresas, aumenta o emprego, mas não aumenta o salário do vigilante. A única coisa que não aumenta é o salário do vigilante. E é isso que nós temos que buscar. Tem que crescer tudo proporcionalmente. Com Se certeza. cresce a quantidade de postos de serviço, ok. Cresceu em 15%, ok. Cresceu a quantidade de contratação de vigilante em 15%, ok. Por que não cresce o salário do vigilante na mesma proporção? Porque o empresário é aquilo, né? O empresário só pensa nele, ele só quer ganhar dinheiro. Ele não pensa no colaborador, não pensa no bem-estar daquele colaborador, ele não pensa que aquele colaborador melhor remunerado, ele vai produzir mais, né? Ele vai, né, trabalhar mais feliz, ele vai poder dar uma condição de vida melhor para os seus familiares. O empresário não pensa nisso, o empresário do segmento de segurança privada. Então, o trabalhador é quem tem que pensar nisso e tirar na marra. Tirar na marra. Nós temos que tirar na marra a melhoria do nosso salário, a melhoria das condições de vida para os vigilantes, nós temos que tirar na marra. E tirar na marra é com os trabalhadores juntos. Porque o sindicato sozinho não tira. O sindicato só tira se os trabalhadores estiverem fechados com o sindicato e ir para a luta junto com o sindicato. Buscar na marra, como a gente fala no jargão popular, na porrada. Esse ano seria, então, o ponto de virada aí para os vigilantes participarem com peso para ter essa valorização? Eu sempre falo, Marcela, é agora ou nunca. O momento certo é agora, 2025. 2025
é o ápice do crescimento das empresas de vigilância. É o ápice do crescimento da geração de empregos. É o ápice do faturamento das empresas, né? E é o momento que nós temos que participar desse bolo. Então, por isso que nós temos que se preparar, nos preparar muito bem, mobilizar os nossos trabalhadores para que a gente vá mostrar isso aqui para eles. Isso aqui é importante mostrar para os trabalhadores. Olha, gente, 100 bilhões de reais. Em 2020 era 35,7 bilhões de reais o faturamento das empresas. Em 4 anos foi para 100 bilhões. Isso E o que teve faturamento dos pandemia. vigilantes foi para quanto? Né? Então nós temos que participar disso aqui. Nós temos que participar. O vigilante tem que ver isso aqui. Ele tem que entender que o momento é agora. É agora ou nunca. É 2025, é o ano que nós, sindicatos e trabalhadores, temos que, e só para fechar a nossa entrevista, é o ano que o trabalhador tem que se preparar e ir buscar essa valorização. Porque chega de trabalhador ficar com medo de ir para a luta e com isso os patrões faturando cada vez mais e ele sendo cada vez mais desvalorizado monetariamente, com salário cada vez mais baixo. E além de tudo, as empresas deixam de recolher encargos sociais para aumentar o seu faturamento, as empresas deixam de pagar hora extra para aumentar ainda mais o seu faturamento. É uma série de coisas que as empresas fazem para cada vez mais. As empresas pedem para o vigilante sair do plano de saúde, daí o vigilante sai do plano de saúde que ele tem com o seu sindicato, e quando ele sai do seu plano de saúde, aumenta o faturamento da empresa, Com porque a empresa certeza. cobra do Importante tomador isso. de serviço, entendeu? E o vigilante não entende isso. Quando ele chega lá e a empresa diz, vai lá no sindicato e renuncia o plano de saúde, porque o plano de saúde não serve para você e tal. Gente, ele está aumentando o faturamento da empresa, porque a empresa cobra do contrato, não repassa o plano de saúde para ele no momento que ele mais precisa, que é no momento que ele tem uma doença, que ele sofre um acidente às vezes tem uma doença, fica doente, né? Ele precisa de um plano de saúde, ele não tem, porque ele atendeu aquela solicitação da empresa para ele renunciar ao plano de saúde, para a empresa melhorar ainda mais o seu faturamento. Então são coisas que o vigilante tem que entender, né? O profissional tem que entender, e nós, quanto entidades sindicais, temos a obrigação de informar o trabalhador, né? Tem o vigilante que critica, tudo bem, é normal, a gente tem que conviver com isso, né? Mas o vigilante tem que estar consciente de que ele precisa melhorar suas condições salariais, e para melhorar suas condições salariais, ele tem que participar das lutas. Então, presidente, para resumir, cenário positivo para as negociações, então. Positivo, eu estou muito confiante, Marcela, eu estou confiante de que os trabalhadores vão entender o recado. Eu estou confiante nisso. Os trabalhadores vão entender o recado. A partir do momento que os sindicatos começarem a soltar nos seus periódicos as informações que são necessárias para mobilizar o trabalhador, ele vai se conscientizar disso. Então, eu estou confiante de que o trabalhador não vai nos deixar na mão. Ele vai estar junto conosco para a gente buscar das empresas a nossa valorização e participar desse bolo de 100 milhões de faturamento, 100 bilhões de faturamento. Espero que você, vigilante, que vai assistir essa entrevista, que você veja isso. 100 bilhões. Você sabe o que é isso? 100 bilhões de reais? Nós precisamos participar desse bolo, nós precisamos entrar nesse bolo. Tá? E para entrar nesse bolo, nós temos que estar mobilizado e buscar na porrada, na marra. Senão a gente não participa. Eu convido você para isso.
Estou passando informações para que vocês possam se conscientizar, para que vocês possam ver e analisar, pensar e dizer realmente, eu estou pensando na minha família. E se eu estou pensando na minha família, eu estou no posto de serviço, arriscando a minha vida, muitas vezes com um armamento precário, com um uniforme precário, às vezes passando dificuldade financeira em casa, e o meu patrão faturando 100 bilhões por ano, eu tenho que participar da luta. Eu vou ter que buscar, né, melhorar as minhas condições salariais para que eu possa dar uma condição de vida melhor para minha família, né? O cara que não fizer isso, o cara que não pensar isso, para mim é covarde. Porque o cara que não pensa em melhorar as condições de vida sua, com um melhor salário, melhorar as condições de vida da sua família, é covarde. Para mim é covarde. E o vigilante não é isso. O vigilante sempre na hora que nós chamamos, vamos para a luta, ele sempre esteve à disposição. Agora, nos últimos tempos, nos últimos anos, eles estão dispersos. Mas nós precisamos trazer eles para a realidade. Precisamos dar um choque de realidade neles. É 100 bilhões. Não é o João Soares que está falando, é as empresas. Tá? Olha bem, 100 bilhões de reais de faturamento. E vigilante? Zero. Começamos então a campanha salarial. O momento é de conscientização, participar dessa luta com o sindicato. O presidente então fez o convite para você. Então quero agradecer, presidente, e com certeza nós vamos continuar noticiando, fazendo que chegue essa informação até o trabalhador. Tem alguma expectativa? Vai sair alguma notícia em algum lugar? Por onde ele vai poder acompanhar então tudo da campanha salarial, presidente? Nos meios de comunicação dos sindicatos. Nós aqui em Curitiba, nós temos a nossa live, os sindicatos do interior postam os seus vídeos nas redes sociais, e não é só nas redes sociais. Nós temos que ter pessoas na rua, conversando com o trabalhador no posto de serviço, mostrando isso aqui para o trabalhador, pedindo para que ele se mobilize, para que a gente possa participar desse bolo também, entendeu? É isso que nós vamos ter que fazer. E eu tenho certeza que os vigilantes vão atender a chamada do sindicato, e em 2026 nós vamos ter uma negociação daquelas. Aí eu não desisto nunca, e a esperança é a última que morre. Esses trabalhadores não vão me decepcionar, não vão decepcionar os sindicatos. Eu tenho certeza disso, que a partir do momento que eles tomarem conhecimento disso aqui, eles vão ficar indignados. E é isso que eu espero. Então é isso, fique ligado, acompanhe então as nossas redes sociais, que sempre a gente vai trazer as últimas informações sobre a nossa campanha salarial 2026. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, presidente, pela participação, e a gente continua então na luta, né? Eu que agradeço. Obrigado.